e para responder, entre outras questões sobre educação, inclusive sobre essas questões aí da comunidade lá do Bapequeno, estou recebendo aqui nos estúdios da TV UAI o secretário municipal de educação, professor Samuel Gazola. Samuel, mais uma vez, prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, boa tarde. Olá, Júlio, boa tarde, Gersim, toda a equipe. Boa tarde, principalmente, a todos que estão aí nos assistindo e nos ouvindo. Eu quero, primeiramente, parabenizá-lo por ter sido nomeado para o cargo. Na minha opinião, é um nome excelente para a educação. Conheço seu trabalho e acho um nome muito bom para a nossa educação aqui. Ô Samuel, nós vamos falar aqui sobre o ano letivo, sobre esse início do ano letivo, sobre matrículas, sobre contratação de professores, enfim. E vamos falar desse assunto que você chegou aqui, assistiu conosco aqui, a reclamação também dos moradores lá da comunidade do Bapequeno, que tem algumas questões que, segundo eles, gostariam de respostas. Eu gostaria que você, como secretário, levasse até a população essas respostas. Vamos começar falando aqui do assunto em que a gente tinha planejado antes aí dessa matéria, que é com relação ao início do ano letivo. A escola retoma as atividades quando? A partir de que data? Primeiro, assim, agradecer novamente estar aqui, ter a oportunidade. Na rede municipal, é sempre uma data, né, um pouco antes da rede estadual. E todos os anos são assim, né? E esse ano não foi diferente. A gente vai retomar o nosso calendário a partir do dia 1º de fevereiro. No dia 1º, no dia 2, com um planejamento pedagógico, a gente está desenvolvendo, a gente pode falar um pouquinho mais dele. E aí no dia 3, com uma aula. Obviamente, uma aula ainda do ensino remoto, né? Não será a aula presencial. E a gente está fazendo todo esse estudo de planejamento para que a gente comece essa aula remota dia 3 e tenhamos, obviamente, né, os professores, a escola, né, pronta para receber remotamente esses alunos. Então, é um trabalho que a gente está desenvolvendo. Dia 1º começa o nosso calendário letivo com planejamento, dia 3 com as nossas aulas. Então, todas as escolas da rede municipal de ensino iniciarão o ano letivo no dia 3 de fevereiro. Já houveram as contratações de professores ou recontratações já foram feitas? Então, esse ponto ele é assim, extremamente importante, né? Até porque nós tivemos aí no ano passado, né, uma discussão muito grande em volta disso, né? Eu, inclusive, no fim do contrato, pude participar do fim do contrato. Como que a gente chega ao número de pessoas a serem contratadas? É importante, acho que a gente contextualizar essa situação, que aí entra a situação de matrícula e entra a situação de contratação. Todo ano, para aqueles pais responsáveis que queiram garantir a matrícula do filho na rede pública de ensino, é feito o cadastramento escolar. Ou seja, aquele aluno que está saindo da educação infantil, entrando no ensino fundamental, ou aquele aluno que não está na rede pública e queira ingressar na rede pública de ensino, é feito esse cadastramento escolar, que é um instrumento de garantia de vaga, mas também de planejamento dos órgãos de controle e de gestão da educação. Esse planejamento, quantas turmas teriam, quantos professores teriam, o número de alunos, e esse cadastramento foi feito o ano passado. Aí começou-se uma luzinha piscando, nossa, particularmente do ponto de vista da gestão, porque comparativamente aos anos anteriores, a gente teve um número de cadastramento escolar inferior aos anos anteriores. E a gente acredita que é em momento do que a gente está vivendo, né, de pandemia, né, de aula remota. Talvez os pais se distraíram um pouquinho em fazer esse cadastramento escolar e, obviamente, agora isso está prejudicando o início do ano letivo, na medida que a gente não tem ainda, né, a confirmação de algumas dessas matrículas. E é importante, Júlio, a gente destacar aqui assim, 2 pontos que eu acho que aqui vocês podem nos ajudar bastante. Cabe aos pais, primeiramente ao poder público, a oferta da vaga, né? Tem que ter uma vaga disponível e essa vaga está disponível. É obrigação do poder público. É obrigação dos pais a matrícula a partir do 1º e 2º período do ensino fundamental. É obrigatória a matrícula. E por que é obrigação do poder público e a obrigação dos pais? Porque é um direito da criança. E a gente está preocupado porque isso ainda, assim,
ainda nós temos muita vaga, né? Nós temos muita vaga disponível. Então, é um chamamento que a gente tem feito, né, aos pais, aos responsáveis, para matricularem os filhos. Claro que cada rede de ensino tem um determinado momento para a matrícula, né? O nosso vai acontecer do dia 1º, que é a próxima segunda-feira, até o dia 5. Né? Então, todas as pessoas que têm interesse numa matrícula na rede pública municipal deverão efetivar essa matrícula para quem fez o cadastro escolar. Mas como o cadastro escolar foi assim, muito pequeno, a gente vai ter bastante vaga remanescente. E vaga vai desde a creche, da pré-escola e do ensino fundamental. Então, tem vaga disponível. Importante destacar isso, né? Parece que houve um relaxamento dos pais nessa situação de pandemia, onde o poder público cabe ofertar a vaga, onde é obrigação dos pais e um direito da criança de garantir, de ter aquela vaga disponível na rede pública de ensino. Então, é uma questão importante que a gente deve estar levantando aqui. E esse cadastramento escolar, ele significa planejamento, né? As matrículas significam planejamento. Na rede pública municipal, a gente faz a distribuição dessas aulas para quem é efetivo. Na sobra de aulas, em função dos efetivos ou uma vaga aparente, eu vou citar o meu caso, né? Eu sou professor da rede pública municipal efetivo e estou, no momento, na gestão da secretaria. Essa vaga minha, que eu ocupo da rede municipal, é uma vaga aparente. E aí, quem vai para ela? Vai um contrato. E assim, em toda a rede. Então, a gente está fechamos hoje, e aí já falando da situação de contratação dos professores. Aí eu acho que é interesse de todos. Nós fechamos todo o processo de contratação. Nós teremos algumas novidades, eu acho importante também a gente publicar isso. Hoje serão divulgadas as vagas. Quais escolas têm a vaga, quantas vagas estarão disponíveis, entre hoje e talvez até mais ao final da tarde. Essas vagas ficam 24 horas em aberto, né? A gente vai deixar disponível no site da prefeitura. A matrícula online? Não, aí a matrícula vai ser uma ligação entre uma responsabilidade, tanto do pai do aluno, do responsável, quanto da escola, para fazer essa matrículas via marcação de horário, né? Para evitar a pandemia, o momento que a gente está vivendo, as matrículas serão presenciais, mas com marcação de horário. O cadastramento é que era online. Cadastramento que era online, exatamente. E com relação à contratação de professores, fechamos esse quadro a partir dessas informações do cadastro escolar, a partir das informações da matrícula, e isso, a gente fecha tudo, vira um determinado número de vagas, que é a contratação dos professores. Essa contratação será divulgada hoje, o quantitativo de vagas, distribuído em turnos e escolas, e nós vamos fazer isso em 2 dias. E por que está fazendo em 2 dias e sempre foi num dia só, com aquele quantitativo de vagas? Novamente, é em função do momento que a gente está passando de pandemia. A gente vai distribuir em 2 dias de 20 em 20 vagas. 8 horas da manhã, 20 vagas, 10 horas da manhã, 20 vagas, 2 horas da tarde, 20 vagas, 16 horas, 20 vagas. E aí vamos rodando para fazendo essas contratações com todos os procedimentos sanitários. A gente vai pedir que a pessoa obrigatório uso de máscara, o tempo inteiro, levar a própria caneta, o uso do álcool gel. A gente vai disponibilizar toda a situação de sanitização dos espaços, na troca dos turnos, no início. Então, todo cuidado a gente está tendo. E uma novidade, talvez seria essa de distribuição em 2 dias do processo de contratação, e aí a pessoa, de acordo com a colocação dela, ela vai saber que horário que ela vai para participar da designação. Vai ser no Curumim 2, uma escola do município. Então, se ela está no número 35, ela vai participar do segundo momento de designação daquele determinado número de vagas. Então, ela não precisa estar lá 8 horas da manhã, já que ela está lá no número 40, número 100. Então, ela vai fazer essa análise. Eu sou o número 100, então o meu horário de vagas do número 80 ao 100, o exemplo, vai ser às 2 horas da tarde. Então, às 2 horas da tarde, aquelas pessoas que se encaixam naquele determinado horário vão se dirigir lá ao Curumim 2. E a gente pede isso assim, encarecidamente, para que a pessoa só vá naquele momento que correspondem à vaga que ela poderá ser designada para isso. E para que a gente não cause essa aglomeração, a gente também fará a transmissão ao vivo
do processo de designação. Então, desde as 8 horas da manhã, no canal da Prefeitura, a gente vai disponibilizar essa transmissão. Então, quem, às vezes, e acontecia isso, está no número, fora do número de vagas, a pessoa, às vezes, ela ia até lá para assistir, né? Para ver como é que está, quem está pegando. Para saber como é que está a situação. Para saber como é que está a situação. Porque a gente sabe que isso gera uma expectativa nas pessoas. E é justo, é legítimo. E aí a gente vai colocar uma transmissão ao vivo justamente para possibilitar aquela pessoa que naquele momento não está no número de vagas correspondente à sua classificação, ela possa de casa, né, tá assistindo e acompanhando. 2 motivos: evita aglomeração e dá a transparência necessária, né, ao processo. As informações que você me passou aqui, isso implica... Você falou em número de alunos, dependendo aí do número de matrículas, número de alunos e número de contratação de professores. Isso. O número de alunos que estiverem matriculados vai implicar, talvez, num aumento do número de contratações ou numa diminuição? Não, sempre no aumento, né? A gente está jogando assim muito na realidade. O cadastro escolar, ele é uma garantia, nós já estamos contando com ele. Então pode haver um aumento de contratações, não diminuição. Não diminuição, exatamente. Entendi. Muito bom. Essa ideia também da transmissão aí é excelente. Bacana. A gente acredita que dá a transparência necessária e a pessoa tem a segurança não só de acompanhar e saber também que ainda não chegou a vez dela. Você iniciou a sua fala afirmando que as aulas, claro, vão começar ainda de forma remota, online. Né? Houve essa discussão no ano passado, naquela mesma época da recontratação de professores, daquele contrato, houve uma discussão sobre as condições, tanto dos professores, para estarem criando essas aulas, quanto dos alunos, que às vezes tem um ou outro ainda, uma pequena porcentagem de alunos que ainda não têm acesso a uma boa internet, a um aparelho de qualidade. Isso foi sanado, isso foi revisto pela secretaria, isso foi feito algum projeto para que isso diminua, para que essa diferença diminua entre a escola do município e a estadual? Acho que a questão que eu coloco muito, assim, a aula remota, a gente não pode imaginar que é a mesma coisa, né? Assim, uma coisa, Júlio, que essa pandemia mostrou é que os professores são essenciais dentro da sala de aula, né? E eu fico até feliz porque eu sou professor, porque assim, há um sentimento na sociedade porque todo mundo assim, educação é importante, mas assim, aquela coisa... Principalmente em campanha eleitoral, campanha eleitoral saúde, sempre. Né? E aí, na prática, né, as coisas eram assim, um pouco esquecidas. Né? Essa, eu acho que reafirmou esse sentimento na população, na sociedade. Né? Ou seja, a escola, eu tenho colocado muito, do ponto de vista pedagógico, essa pandemia vai ser algo assim, um desastre. Né, se você imaginar, né, o processo de alfabetização, né, não tem, né, estrutura familiar, não sei que tem uma estrutura familiar, um pai, uma mãe que seja professora, e aí conseguiu, na sua forma, nos seus métodos, alfabetizar essa criança. Mas se você pensar, Júlio, eu vou exemplificar uma situação aqui. Né, eu sei que a gente tem um tempo corrido, mas eu me disponho a voltar aqui outras vezes. Esse aluno, em 2019, ele saiu da educação infantil e entrou no 1º ano. Obviamente, ele não foi alfabetizado, né? E falar que foi alfabetizado remotamente é algo que pode ser exceção, não é regra. Nós estamos iniciando, e aí em 2020 essa criança estava lá no 1º ano. 2021 nós continuamos com a aula remota, esse aluno foi para o 2º ano. E obviamente uma aula remota ele continuará, nós continuaremos, né, a estrutura tendo dificuldade de alfabetizá-la à distância. Significa, assim, eu estou colocando, não estou falando que a aula vai voltar daqui 2 meses, nem daqui 3, nem daqui a 6 meses. No caso presencial, né? No caso da aula presencial. Mas quando esse aluno retornar, vamos imaginar que a gente tenha todas as situações sanadas, esse aluno em 2022 estaria no 3º ano. O nível do processo de ensino-aprendizagem dele é ainda da pré-escola, porque na educação tem uma situação que a gente chama assim, sequência didática. Para você aprender o A, você precisa do antes, aí você aprende o B, para você aprender o B, você precisa do A, aí você aprende o B, o A, o B, para você pular para o C. Existe uma sequência didática necessária. E a pandemia faz com que isso seja um pouco perdido. Então a gente tem uma situação... Foi muito prejudicado, a gente sabe disso.
que do ponto de vista pedagógico vai ser, né, uma tragédia, né? Infelizmente está posta a situação, né? Mas isso está no nosso alcance, né? A gente está com todo o nosso planejamento pedagógico pensando nisso. A gente quer criar uma situação dessa aula remota ser algo um pouco mais próxima do pai, da mãe, do aluno. Está criando uma proposta chamada, né, uma conexão humana. A gente precisa dessa proximidade porque também é outra questão da aula remota, né? A criança, os pais começam a perder os laços com a escola. E quando eu vejo a manifestação ali da Pedra do Peron, eu acho legítimo, acho ótimo, porque você vê que tem laços, né? Isso para mim é muito importante. A educação se constrói com afetividade. E isso está ocorrendo, né? A gente vê isso está ocorrendo principalmente em função das matrículas do cadastramento escolar que foram aquém, ou seja, o laço vai sendo perdido, as pessoas passam a se preocupar um pouco menos. Eu te perguntei, Samuel, a respeito disso aí, dessa situação dos próprios professores que, no primeiro momento, às vezes tinham que usar do próprio aparelho, né, da própria internet, tinham que contratar uma internet boa para que pudesse criar essas aulas, que pudesse levar até os alunos. Eu até te fiz essa pergunta, se há um planejamento para que isso possa ter um pouco mais de acessibilidade, não só de professores, mas também de alunos, porque você citou que o número de matrículas foi reduzido, né? Talvez não fosse por isso, talvez não seja um dos motivos dessa redução, talvez que os alunos não tenham um bom acesso, alguns alunos não tenham um bom acesso à internet, não tenham um bom acesso a um bom aparelho, talvez não seja um dos motivos dessa redução? Sim, mas assim, se a gente falar do ponto de vista do cadastro, que é o SUSEM, que é um sistema da rede estadual de ensino em parceria com os municípios, esse cadastramento já é online há um bom tempo, né? Algo em torno de uns, né, 4, 5, talvez mais anos, que já é online. Então, não é só esse motivo. Então não foi agora, né? Não foi agora, né? O momento de estar menos, não foi agora, é a situação de fazer o cadastramento online, né? Já ocorria. Mas é inegável, Júlio, que essa situação nos preocupa também, tanto do ponto de vista do professor, que às vezes não tem e não é obrigado a ter as condições ideais, quando, principalmente do ponto de vista para o aluno. Então, nosso planejamento tem, além da situação da informática, né, do software, do hardware, mas tem também a questão do papel, do livro, do material didático para chegar até ele daqueles que não têm, ou não teriam, não tinham, ou não terão disponibilidade desse tipo de infraestrutura. Mas o fato, essa questão pedagógica, ela está posta, né? Mas eu acho que a gente tem que ter outras preocupações, né? Eu acho que é importante externalizar isso aqui também, né? A escola, ela sempre foi um ambiente assim, protetivo, para a criança e para o adolescente, principalmente, né? Claro que a gente fala educação, a gente tem diversos segmentos da educação. Educação infantil, fundamental, médio, superior, educação de jovens e adultos, entre outros. Mas, principalmente para a criança e o adolescente, a escola é uma instituição protetiva, além da educação. E que eu estou muito preocupado com isso, por isso que o nosso sistema de planejamento está direcionando para algo mais afetivo, né? E por quê? Porque a gente precisa retomar esses laços, começar a reconstruir esses laços, porque eu estou imaginando que este aluno, nesse ambiente remoto de aprendizagem, muitas vezes, e aí tem uma série de motivos, ou porque os pais estão trabalhando, ou porque, né, ou não tem as condições de infraestrutura, né, a gente não tem ainda isso mapeado, diagnosticado. Mas às vezes esse aluno está na rua, e aí ele está na rua, ele está passivo de sofrer algum tipo de violência, que quando tinha aula presencial, isso era muito evidente, né? Assim, a escola descobria isso, a escola fazia parte desse contexto familiar, e isso não está ocorrendo. E eu estou imaginando os relatos que a gente tem de informações da classe médica, da classe do Ministério Público, que, por exemplo, a violência doméstica aumentou assustadoramente. Os dados falam isso. Os dados falam isso, e isso vai desembocar no momento que as aulas recomeçarem presencialmente. Então, o desafio da educação hoje não é um desafio somente de recuperar do ponto de vista pedagógico, mas a questão da sociedade, ela também preocupa. E isso faz parte da discussão da educação, tendo a escola como esse ambiente protetivo.
né? Então, eu acho assim, a gente precisa desenvolver esse planejamento, porque às vezes esse aluno que está voltando para a escola, né, com laços frágeis, emocionais, psíquicos, ou algo, né, mais sério, como uma violência doméstica, até um abuso sexual, a criança pode ficar à mercê disso, como não está tendo aula presencial. Então, o retorno à aula também é uma coisa que a gente está trabalhando. Por isso, a nossa proposta pedagógica de uma conexão humana, ainda neste momento, de aula remota. É o que a gente está trabalhando. Outra questão é, o sistema vai continuar sendo o mesmo. Aqueles PETs, ou não são PETs, né? Cadernos pedagógicos, sim, vai continuar no mesmo sistema. E a pessoa tem que ir lá na vídeo, escola, aula, pegar... Exato, Isso. né? Obviamente com mudanças, tanto do ponto de vista do planejamento pedagógico, quanto no quantitativo de informações que os professores e os alunos terão à disposição. Então, essa remodelagem, né, do número de vídeos, do conteúdo do material, né, da correção, a gente tinha uma situação que as escolas que desenvolviam o material, e a gente agora vai ser o material da rede de ensino, então não vai ser mais a escola você desenvolve para o terceiro ano, a outra, a escola você faz para o primeiro ano. Então a gente quer criar um material da rede municipal de ensino, então a gente vai centralizar isso um pouco mais e também fazendo essas mudanças do ponto de vista da interação com o aluno e, obviamente, das aulas remotas, como, por exemplo, a quantidade de vídeos que os professores precisam desenvolver. Esses vídeos, né, essas aulas, elas serão gravadas e não ao vivo. Gravadas, exatamente. Postou, o professor, naquele determinado horário, faz a postagem do vídeo daquele conteúdo curricular correspondente àquele planejamento. Muito bom. Samuel, vamos entrar aqui naquele assunto, então, da nossa matéria que nós exibimos há pouco aqui, para esclarecer lá para a população, que ficaram, né, para a população algumas dúvidas a respeito do que aconteceu lá, que está acontecendo lá na comunidade do Bar Pequeno, que é a escola Pedro Peron. Sim. Eu vou te passar algumas questões, você esclarece para nós, por favor. Primeiramente, os alunos estão sendo remanejados da escola Pedro Peron para a escola do Tanquinho. Mas isso não é presencial, obviamente, virtual. Porque tem a questão da pandemia, que não tem aula presencial. Exato. Então, a preocupação de transporte, por enquanto, ela não existe. Né? Não, nem vai existir. Você já quer que eu for falando? Ou você quer fazer um conjunto? Pode ir respondendo, a gente já vai aos poucos inserindo alguma informação, alguma pergunta. Eu vou contextualizar a situação e se você achar que precisar de alguma outra informação, você me pergunta. Primeiro, Júlio, falar assim, é totalmente legítimo a manifestação, a movimentação que os pais, a comunidade escolar está fazendo. Assim, é ótimo que façam, na verdade. Né? É bom a gente verificar quais são os medos, né, o que está acontecendo, as demandas, para a gente procurar dar as devidas respostas. Né? Primeiro, é uma situação assim, de fato, e aí não é uma coisa da Pedro Peron, não é uma coisa da cidade de Ubá, é uma coisa de dinâmica demográfica. Né? Se nós pensarmos que em 1960, né, 60% da população brasileira estava na área rural e 40% na área urbana, a gente virou no ano 2000 ao contrário disso, apenas 20% na área rural e 80% na área urbana. Aqui o Ubá é mais gritante ainda, né? 98% na área urbana e 2% na área rural. Nossa distribuição entre população urbana e rural. Você está falando não no caso de alunos, e sim na população em geral. População em geral, que eu acho que isso reflete diretamente no quantitativo de matrícula. Então, essa questão é uma discussão um pouco mais ampla, né? É uma questão de dinâmica demográfica que, se você pensar a rede municipal há 20 anos atrás, 30 anos atrás, ela tinha dezenas de escolas rurais. Que são importantíssimos, né? Então, estou dizendo assim, esse contexto de discussão, ela faz parte desse contexto mais amplo de dinâmica populacional. A Pedro Peron, de forma específica, ela é uma escola hoje que tem, para o ano 2021, menos de 40 alunos que estão para começar o ano letivo. E dizer assim, primeiro, dar essa tranquilidade para os pais. A escola não está sendo fechada e nem será fechada. É a pergunta que eu ia te fazer agora. Importante é reafirmar isso. Não existe hipótese nenhuma disso acontecer neste momento.
É claro que, ao longo dos anos, se essa dinâmica demográfica continuar, não existe escola sem aluno, você concorda? Né? Enquanto tiver aluno, a gente vai manter a escola. Então, não existe escola sem aluno. É uma questão... E aí, ponto. A escola não será fechada. Neste momento... Mas aí voltar um pouquinho. Mesmo com as aulas online ou presenciais, como o quantitativo de alunos é muito pequeno, vou te dar um exemplo. Né? O primeiro ano tem 3 alunos e o segundo ano tem 8 alunos. Aí monta uma sala multisseriada, juntando primeiro e segundo alunos. Do ponto de vista pedagógico, não é o ideal, porque hoje a gente tem uma base nacional comum curricular em que um primeiro ano tem conteúdo, o segundo ano tem conteúdo, o terceiro, o quarto e aí sucessivamente. Então, você tem que desdobrar um planejamento pedagógico para o professor, e já era assim, não estou colocando que vai ser assim, não, tá? Esse Pedro Peron já era assim, salas multisseriadas. Porque às vezes o pai ou a mãe, o responsável, acha, não, tá bom assim, tá aqui pertinho da minha casa, e que de fato é importante. Mas salas multisseriadas também têm uma perda pedagógica e é inegável, né? Por mais que o professor se desdobre, e mais que tenhamos planejamento, isso será sempre prejudicial. E aí, o que nós fizemos, né, nesse início do ano letivo? Ainda remotamente. Esse aluno está em casa e esse professor também está em casa. Trabalhando muito o professor, né? É bom que a gente diga aqui, destaca a situação. Na pandemia, professor nenhum deixou de trabalhar. Ao contrário disso, né, a gente tem relatos que professor, para desenvolver um vídeo de 15 minutos, a gente não é blogueiro. Né? A gente não tem o domínio, como o Gersim tem aqui, das mídias, né, das mídias sociais. Então, a gente não é blogueiro, a gente não foi formado para isso, né? A gente não sabe editar, a gente desenvolveu isso, né? Por isso que eu destaco sempre essa questão dos professores. Então, um professor, para desenvolver uma aula e postar lá na plataforma 15 minutos, ele gasta 4 horas de serviço às vezes. Né? A gente tem relato que às vezes gastou até mais do que isso. Tudo bem, num ambiente ali domiciliar dele, né? Ele montou um cantinho na casa dele, né? Colocou ali no fundo, né? Fez o trabalho que ele achava melhor para desenvolver essa aula remota. E a mesma coisa o aluno, né? Lá na casa dele, tem um cantinho, o pai com celular, a mãe, notebook, né? Uma variação de situações. Este pai e este aluno, esse professor e este aluno não estavam indo na escola. A Pedro Peron não estava funcionando com assim aluno presencial. Assim como toda a rede de ensino, pública, estadual, municipal e particular. E aí o que a gente fez? Transferiu essa matrícula momentaneamente, eu vou frisar essa palavra, Júlio, transferimos momentaneamente essa matrícula para as séries correspondentes desses alunos, que continuarão com um professor, que às vezes pode até, em situações, ser o mesmo que ele estava, naquelas séries onde ele está matriculado lá na Pedro Peron. Assim que nós tivermos as condições das aulas presenciais, este aluno e estes professores retornarão para Pedro Peron nas aulas presenciais. No momento, a gente, numa logística, porque, Júlio, você recolhe impostos, Gersim recolhe impostos, todos que estão nos vendo aqui assistindo recolhem impostos. Eu, como gestor do seu dinheiro, eu tenho que ter muita responsabilidade. E aí eu gostaria que, assim, analisar essa situação. Eu estou com uma estrutura à disposição que não se modificou para este aluno lá da Pedro Peron. Ele está com a escola, ele está com os professores, ele vai ter até mais coleguinhas dentro da sala de aula, virtual. Mas, de fato, eu otimizei uma utilização do recurso do momento, que é necessário fazer isso. E por que nós tomamos essa iniciativa? Não tem objetivo de prejudicar ninguém, até porque eu tenho a plena convicção que não estamos. Ao contrário, eu acho que esse aluno, numa sala virtual, onde ele tem os coleguinhas à sua disposição, outros que não sejam somente daquela escola, as opções de interação serão maiores, você concorda? Sim. E aí, então, este aluno, só para encerrar esse pensamento. Então, ou seja, não tem fechamento nenhum de escola. Eu, conversando com o prefeito, do qual tem que fazer o agradecimento, não tem que fechar a escola, nós temos que abrir a escola. E esse é o pensamento, nós vamos abrir a escola. Então, não tem essa situação. Momentaneamente, eles estarão matriculados. Então, você não precisa preocupar com transporte escolar. É um ambiente virtual, não tem transporte. No momento que esses alunos estiverem lá
presencialmente, e aí a estrutura de logística de transporte é aquela anteriormente existente. Então, isso é bem tranquilo. Bom, eu não sei se eu consegui te responder as indagações aí que nos fariam. Eu tenho outras agora. E é o seguinte, então, resumindo, a curto e grosso modo, respondendo aos moradores, a escola não será fechada. Não será fechada. Não está sendo e nem será fechada. Quando pudermos voltar às aulas presenciais, esses alunos terão aula ali na Pedro Perón, não é isso? Exatamente. Então, são questões simples, resolvidas que eu falo, já esclarecidas. A questão, Samuel, de cadernos pedagógicos, os pais terão que buscar lá no tanquinho ou eles terão uma outra alternativa? Não, a escola, como hoje ela continua funcionando, ela não deixará de funcionar, né? Tem servidores que estarão ainda na escola. Ela não será abandonada. Ela não será abandonada, né? Hoje está funcionando e vai continuar funcionando. Os alunos virtualmente estarão em outro. Então, esse caderno pedagógico vai continuar sendo buscado lá na escola Pedro Trelon, que vai ter uma pessoa lá responsável para cuidar da escola, como é na situação atual. Você não está mudando nada, né? A pessoa está lá, está trabalhando, a pessoa estará lá, continuar trabalhando. Então, os pais vão pegar esse material pedagógico lá mesmo na Pedro Perón. Lá mesmo na Pedro Perón, exatamente. Ótimo, muito bom. Agora, outra questão é que os moradores reclamaram bastante, é a questão da informação, que eles não foram avisados previamente que isso estaria acontecendo. Sim, aí eu dou razão e dou a mão à palmatória aqui. Poderíamos ter feito, né, levado essa informação, e eu estou de acordo, né, eu acho que está certo. Do outro lado, também poderiam ter nos procurado, né? Ou seja, eles alegam que não sabiam que estava sendo transferido. Então, assim, eu estou falando assim, a partir do momento que ficaram sabendo, eu jamais, eu trabalho quase que com porta aberta o tempo inteiro. Então, para mim, não há problema nenhum nesse sentido, né? Assim como eu estou dando aqui uma informação oficial, né, eu também poderia estar dando para eles uma informação oficial. Eu estou falando de forma institucional, eu estou falando aqui como secretário municipal de educação, falando que a escola não será fechada. E, claro, né, talvez faltou comunicação, e eu concordo que eu assumo essa responsabilidade eu poderia daqui para frente corrigir até isso aí. Sim, isso é tranquilo. Essa questão de comunicação, com certeza, porque não aconteça em outras comunidades, outras escolas, enfim. Exatamente. É que os pais fiquem, então, mais tranquilizados. Não. Então, Samuel, essas são as principais indagações, né? O principal que faltou foi a comunicação. Então, por isso, as dúvidas dos pais, por isso esse medo dos pais de fechar a escola, a escola da comunidade, que eles têm carinho por ela, ajudaram até a reformar, a cuidar, enfim. Eu posso dizer que eu tenho um carinho especial para aquela escola. Quem fez, o momento que a Secretaria de Educação fez alguma intervenção nessa escola, eu estava como secretário municipal de Educação. E a gente reformou, né, a gente colocou todo, foi feito repor no piso. Eu participei diretamente disso, né, no investimento numa escola que eu tenho um carinho enorme pelas pessoas que estão lá e pela comunidade também. Isso não deixou de existir, né? Então, repito, é legítimo a manifestação deles, a preocupação, mas ela não corresponde ao que vai acontecer, que é a escola continuar funcionando normalmente. Ótimo. Então, para mim está respondido aí. Espero que para a população também, né, lá do local. E caso ainda tenham alguma dúvida, segundo Samuel, podem procurá-lo na secretaria, que ele vai sanar as demais dúvidas aí de vocês da comunidade. Samuel, muito obrigado por essas informações. Antes aqui da gente terminar, eu gostaria de falar a respeito da capacitação, já que hoje nós vivemos um momento diferente, os professores não esperavam isso. Como você disse, não são blogueiros, não são editores de vídeo, não estavam, muitos deles não tinham até, muitos professores, sem desmerecer nenhum deles, cada um, né, tem o seu modo de trabalhar, até na parte pessoal, uns gostam mais de internet, outros não, enfim, e muitos deles nem tinham tanto contato com a internet, né, para que de repente, pegos de surpresa, pudessem modificar todo o seu trabalho na hora para servir aos alunos. Nós já estamos aí com praticamente um ano de pandemia. Capacitação de professores hoje nesse sentido,
já que a realidade nossa é essa. A pandemia trouxe essa nova realidade e essa nova necessidade. Essa capacitação dos professores, ela está na pauta aí de vocês, da secretaria? Sem dúvida, Júlio. Assim, claro que um processo de compra pública é algo lento, né? A burocracia existe no poder público para se evitar uma série de situações e, portanto, qualquer compra pública ela é demorada. Ainda mais nesse ano de qualquer janeiro, né? Não é porque é esse janeiro, não. A prefeitura fica fechada do ponto de vista de aquisição, de compra, até no momento que fecharmos o 2020, do ponto de vista contábil. Então, eu só consigo iniciar um processo de compra na tramitação do processo de compra a partir de fevereiro. Mas a gente tem essa intenção, sim. Não só essa, né? A gente está... Cursos, talvez? Na oferta de cursos, de capacitação, né? De forma online nós já vamos fazer isso, mas a gente quer seja algo um pouco mais sistematizado. Eu acho que sim, você tem toda a razão. Da necessidade, né, da gente implementar isso, os professores, eles, né, talvez se desdobraram muito mais do que a gente imaginava. Né? Eu digo o seguinte, né, a gente imaginava que os alunos estivessem muito à nossa frente, do ponto de vista do domínio das tecnologias. E realmente estavam. Mas assim, o professor é uma classe tão extraordinária que em pouco tempo eles se desdobraram e hoje a gente percebe que quem está mais atrasado são os alunos. Né? Então, ou seja, a corrida para dar conta do trabalho dos professores, eles fizeram com maestria. Né? Hoje a gente tem professores que, de forma autodidata, correram atrás, né, se qualificaram, buscaram, mas que, obviamente, isso pode ser e deve ser uma iniciativa do poder público. Então, tem lacunas ainda que a gente vai precisar preencher. Mas a pandemia mostrou isso também, que a gente não é tão ruim quanto a gente imaginava em relação ao domínio dos conteúdos. E os alunos não são tão assim como a gente imaginava do ponto de vista do domínio dos conteúdos digitais. E a pandemia está mostrando isso. Então, a gente tem que aqui, assim, agradecer esses professores e dizer que a gente estamos abertos, seja ele efetivo, contratado, a gente quer o diálogo, quer construir junto e quer construir, né, com afetividade. Né? O momento que a gente tem discutido nosso planejamento de conexão humana é o momento da efetividade. Né? A gente precisa resgatar esses laços da educação para que no momento que a gente receba esse aluno lá presencialmente, a gente dê conta do pedagógico, mas também faça os encaminhamentos necessários do ponto de vista socioemocionais que esses alunos estarão à mercê. Samuel, eu tenho duas perguntas finais aqui. A gente vai voltar a conversar em outras ocasiões, tem várias questões, a educação é muito ampla, né? É verdade. O assunto da educação ele é muito amplo. Teremos problemas, teremos projetos, teremos várias coisas. O bom da educação é isso, né? Sempre tem problema. Exatamente. Se tem problema, tem que ter solução. Né? Nós estaremos conversando em outras oportunidades, mas as minhas últimas perguntas finais, uma delas é relativa a concursos, que hoje não existem, estão paralisados. Existe uma previsão da possível volta dos concursos públicos? Sim, eu conversei com a secretária de administração, já está providenciando a reabertura do edital. Ele precisa ficar um tempo aberto, então vai aproveitar, inclusive, esse momento de pandemia para deixá-lo, né, aberto. Então, assim, muito em breve, não vou falar a data, porque depende de uma autorização do Tribunal de Contas do Estado para colocá-lo disponível para todos. Né? Mas, assim, eu estou muito convencido de que este ano retoma o edital e o meu planejamento é assim, para o ano letivo de 2022, nós teremos um concurso homologado, com pessoas sendo efetivadas e com contratações temporárias que sempre existirão por algum motivo. Então, está o meu exemplo aqui, de estar afastado, efetivo afastado. Saúde é um deles, né? Saúde. Eu possa fazer esse contrato temporário a partir de uma nova lista, que é a lista do concurso. Né? Neste meio tempo, a gente terá, e aí eu tenho certeza que a gente deve ter com esse questionamento aí, a gente tem um processo seletivo de 2018, que foi prorrogado por uma lei municipal no final do ano de 2020, e que é válido por 180 dias, e que, portanto, até meados do ano, ele vai vencer.
e aí a gente tem que construir um outro modelo de processo seletivo para que a gente possa fazer as contratações também. E no decorrer do ano, com o concurso, aí sim, nós teremos a efetivação, que é uma questão importante, e construído uma nova lista de designação também para o ano de 2022. Ô Samuel, agora realmente para fechar, como última pergunta, essa redução no número de matrículas, né, dos alunos, ou de cadastro dos alunos de matrículas, e talvez até uma redução no número de professores contratados. Você falou que não fala em redução, e sim em aumento, né? Mas isso influencia diretamente no Fundeb? Demais da conta. Você fez uma ótima pergunta. Duas preocupações, né? Hoje o Fundeb ele é responsável, na maioria dos municípios, entre 60% e 70% do orçamento do município. Ou seja, quem move a educação do ponto de vista financeiro é o Fundeb. E o Fundeb está diretamente relacionado ao censo escolar, ou seja, ao número de matrículas. Se a gente tem duas situações que me preocupam, na verdade. A gente ter essas matrículas não se confirmarem, né? Esse pai não ir lá e não fazer a matrícula. Ele pode ser acionado judicialmente, inclusive, né? Via Conselho Tutelar. Via Conselho Tutelar e via Ministério Público. A gente tem a obrigação de notificar, se a gente percebe que esse aluno não foi matriculado ou esse aluno está ausente mais do que 15 dias de uma escola, é obrigação da escola notificar, né, o Conselho Tutelar, que consequentemente notifica o Ministério Público, que o pai pode ser acionado judicialmente por conta dessa obrigação do poder público de ofertar a vaga e do pai e da mãe do responsável de fazer a matrícula. A lei da criança e adolescente diz que... E do direito da criança. Tem que ser exato. Matriculado. E essa não confirmação de matrícula, ela implica numa situação para o próximo ano, porque este ano de 2021, os recursos que nós estamos recebendo é referente ao número de matrículas do ano anterior, do censo escolar 2020. Do ano anterior. Mas à medida que você não tem confirmado as matrículas, você tem um planejamento administrativo, pedagógico, financeiro, todo comprometido em função de um número menor de matrículas para o ano de 2022. Isso implicaria no ano que vem. No ano que vem, exatamente. E para este ano já tem uma outra preocupação, que é a redução do valor aluno no ano do Fundeb, de 2020 para 2021 de 8%. Né? Por quê? Com a crise econômica, o Fundeb é uma cesta de impostos. Né? Os municípios e os estados recolhem na fonte, ou seja, antes de cair lá no cofre, desconta 20% de uma cesta de impostos, como o ICMS, por exemplo. Isso vai para um fundo estadual que compõe uma cesta de impostos. E ele é redistribuído para redes de ensino, pública, estadual, municipal, a partir do quantitativo do número de vagas. Como ele é uma cesta de impostos, se a atividade econômica retrai, logo recolhe menos imposto. E, em razão disso, houve essa redução do valor aluno ano do Fundeb de 8% de 2020 para 2021. Então, a gente tem essa preocupação. A gente estaremos com demandas múltiplas na educação, num eventual retorno à aula, e estaremos com menos recursos disponíveis em função dessa redução pela queda da atividade econômica. Mas é um assunto longo, complexo, mas que ele é importante colocar para todos. Né? A gente tem que ter todos esses olhares, né, como gestor, né? O pedagógico, o administrativo, o pessoal e o financeiro. Né? Não existe nada que você não precisa de recurso para fazer as coisas acontecerem. Eu te fiz a pergunta porque, como a gente sabe que é relativo ao ano anterior, corre-se o risco de chegar em 2022, ter uma demanda maior de alunos, precisar de mais recursos, precisar de mais professores. Excelente raciocínio. E não ter o dinheiro suficiente para a contratação, é isso? Exatamente isso. Exatamente. É uma grande preocupação. Está ótimo. Samuel, muito obrigado pela sua presença. Se tiver alguma outra informação que você queira passar. Então, agradecer, me colocar aqui à disposição de todos, né, professores, alunos, pais, responsáveis. Reafirmar as datas, Júlio, acho que é importante. Né? Nós temos, então, as matrículas para quem fez o cadastro escolar do dia 1º ao dia 5, diretamente na escola. A gente faz um pedido para fazer a confirmação de horário dessa matrícula na escola. A gente também vai procurar os pais para fazer também esse movimento contrário, da gente tentar fazer agendamentos e aí evitar aglomeração. E aí essa confirmação de matrícula ela é muito importante. Hoje,
Em relação à contratação de professores, nós vamos divulgar as vagas disponíveis com as escolas dos turnos. E dia 27, dia 28, quarta e quinta-feira, nós faremos o processo de designação dessas vagas, sei lá, na escola Curumim 2. Vai ser escalonado numa distribuição desses 2 dias, na vaga distribuída, né, ao longo desses 2 dias, para evitar algum tipo de aglomeração aí com todos os protocolos sanitários que a gente possa disponibilizar. E aí, na segunda e na terça, dia 1º e dia 2, né, as capacitações do ponto de vista pedagógico, e dia 3, iniciando com essa aula, né, dos alunos junto à escola, os professores, ainda que remotamente. Muito bem, muito obrigado, Samuel Gazola Lima, secretário de Educação aqui do município. Estaremos conversando, como eu disse aqui, em outras oportunidades, esclarecendo mais dúvidas aí da população. E fica aqui o meu pedido, Samuel, pedido não só meu, mas representando aqui a população, para corrigir só esse lapso aí da comunicação. Claro, sim, entre secretaria, escola, o aluno, enfim, pais, na verdade, né? Então, que possa até corrigir essa comunicação aí, é o nosso pedido aqui. Sem dúvida, é justo, e a gente está aberto justamente para isso. A gente vai errar, claro que vamos errar, somos seres humanos, mas insistir no erro que talvez não é o correto, né? Então, isso aqui, pedir desculpa a esses pais aí que se sentiram desinformados da Pedro Peron e dizer que está muito tranquilo, né? Não tem estresse algum, né? Pelo contrário, a gente está pensando no melhor atendimento para os filhos nesse momento de ensino remoto, e lá reafirmando aqui o compromisso que no momento de voltarmos às aulas presenciais, essas aulas presenciais sejam na Escola Pedro Peron, que continuará com do seu funcionamento como está no momento. Tem uma pessoa lá, né, com muita capacidade, responsável, fazendo atendimento para aquilo que a escola está necessitando, e isso não foi alterado nem será. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez ao Samuel. Estaremos marcando, reagendando aí outros bate-papos aqui com o secretário, porque são várias as dúvidas, né, com relação à educação. Os pais têm muitas dúvidas, principalmente nesse novo mundo em que nós vivemos, relacionado à pandemia. Então, as dúvidas são ainda maiores do que as que a gente já tinha com relação não só à educação, mas como vários e vários assuntos.